Bom dia! O episódio de hoje eu acho que vai ser bem legal e vai ser diferente, um pouco diferente. E a história, ela é uma fabricação, né? Acontece o fato histórico, mas esse fato histórico ele é interpretado de acordo com as pessoas que o interpretam e que o descrevem, e muitas vezes ele é romantizado. Um dos exemplos que a gente tem é justamente da independência do Brasil. Esse ano a gente vai comemorar 200 anos, ou seja, o bicentenário dessa independência, que foi feita em 1822, né, de Portugal, mas às vezes esse episódio ele é romantizado, como por exemplo o tal do Grito do Ipiranga. Essa data, 7 de setembro, aliás, ela só foi, já fiz até um episódio sobre isso, ela só foi oficializada, entre aspas, aqui no Brasil como a data da independência do Brasil, do tal do Grito do Ipiranga, por conta de um cearense. Né? Então podem ver esse episódio lá no nosso canal, que está bem interessante, e justamente nessa comemoração desse bicentenário da independência. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção foi como se deu essa independência aqui no Ceará. Numa época em que não havia redes sociais, não havia telefone celular, em que as mensagens, por exemplo, eram transmitidas daqui de Fortaleza, iam para Recife de navio, depois de Recife iam para Salvador, depois de Salvador iam para Corte, lá no Rio de Janeiro. Ou seja, numa época em que a informação ela transitava de uma forma bem mais lenta, né? Como foi que a gente ficou sabendo aqui, ou quando foi que a gente ficou sabendo, qual era o contexto político dessa independência aqui no Ceará? E a gente tem no Brasil, e principalmente aqui no Ceará, uma iconografia muito pobre. Né? No Brasil a gente tem da independência aquele quadro do Pedro Américo, né? Aquela romantização que até algumas pessoas dizem que foi uma cópia de um quadro de Napoleão. Então a gente tem o Grito do Ipiranga e tal, que foi romantizado, mas a gente não tem uma iconografia de como foi essa independência, como foi declarada essa independência aqui no nosso estado, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, e como era o contexto político na época. Então no episódio de hoje a gente vai ver justamente isso, esse contexto, como foi essa declaração, esse recebimento dessa notícia da independência, como era o nosso contexto político aqui, e vamos finalizar com um quadro que foi encomendado pelo Licínio Nunes, justamente para essa iconografia, onde ele mostra onde foi lida a Declaração de Independência aqui em Fortaleza, no Ceará, e com os personagens históricos. Então, um quadro bem interessante, bem legal, que a gente vai mostrar no episódio de hoje. Então, vamos lá. Então, para o episódio de hoje, como era muita informação, fiz até uma cola aqui, ó, para a gente tentar compreender como foi essa declaração da independência, como foi o recebimento da notícia da declaração da independência aqui no Brasil. Como eu falei antes, 7 de setembro, essa data foi uma data meio que fabricada, não é que fabricada, mas foi uma data escolhida, justamente aconteceu aquele tal Grito do Ipiranga, não foi daquela forma que a gente vê no quadro, no famoso quadro do Pedro Américo, que a gente vê nos livros e tal. Mas o Dom Pedro ele só foi aclamado em novembro de 1822 como imperador do Brasil. Então muitas pessoas naquele ano, em 1823, para escolher uma data dessa independência, ficaram em dúvida se escolhiam 7 de setembro, se escolhiam em novembro, se escolhiam em dezembro e tal, se escolhiam a data de nascimento de Dom Pedro como a data de independência do Brasil. O fato é que o 7 de setembro ele preponderou, né, foi até uma proposta de um cearense. Se a gente comemora hoje o 7 de setembro, no dia 7 de setembro, a independência no dia de 7 de setembro, é graças a um cearense que a gente faz isso. Já fiz um episódio sobre isso no canal, mas a gente vai ver o contexto político, como era aqui no Ceará na época e como eram legais, como foi esse recebimento aqui, e por último a gente vai ver essa iconografia. Então a gente vai começar, tem um artigo no Instituto do Ceará, que foi escrito pelo Barão de Studat. O Barão de Studat era médico, historiador e tal, e ele escreveu um artigo compilando os principais acontecimentos que houve aqui em Fortaleza e aqui no Ceará entre os anos de 1821, 1822 e até 1823. Ou seja, esses 3 anos, 1822, o ano da independência, a gente comemora 200 anos esse ano, e aliás não vejo ninguém se movimentar, ou poucas pessoas estão se movimentando para a gente comemorar esse bicentenário da independência, que não deixa de ser importante. Então o Barão de Studat, ele fez esse compilado, tá no Instituto do Ceará, isso aí, e que traz mais ou menos como era o contexto político, como eram as coisas aqui no Ceará, e inclusive figuras que a gente vai citar aqui,
estão nesse quadro que o Licínio encomendou, essa iconografia, esse quadro da independência do Brasil aqui no Ceará, em 1822, e que a gente vai ver no final desse filme, desse episódio. Então, por exemplo, em 7 de março de 1821, você tem que ver o contexto geral, né? Já fiz aquele episódio lá na cidade do Porto, estava havendo a rebelião constitucionalista em Portugal, né? Antes disso, as monarquias, antes da Revolução Francesa, né? As monarquias eram consideradas, os reis, eles governavam por direito divino, né? Então eles tinham poder absoluto. Com as revoluções que houve na Europa, com as reformas, com o iluminismo que houve na Europa, esse absolutismo ele começou a ser contestado em alguns países, em Portugal inclusive, e as constituições foram surgindo nesses países europeus justamente para limitar o poder absoluto dos reis. Portugal não foi diferente disso, então a Casa de Bragança, que foi a quarta Casa Real Portuguesa, ela estava enfrentando, com o Dom João VI, estava enfrentando essa revolução do Porto, revolução constitucionalista, que queria colocar uma Constituição, eleições e tal, aquelas coisas todas. Eleições para deputados, senadores, essas coisas, para que governassem junto com o rei, né? Um parlamento para governar junto com o rei. Então, em 7 de março de 1821, Lisboa, que estava vinculada ainda ao Rio de Janeiro, é bom lembrar que a corte ainda estava aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, Dom João VI ainda estava aqui no Rio de Janeiro. Então, Lisboa mandou fazer eleições gerais em Portugal e no Brasil, no Reino, né, de Portugal e no Brasil, justamente para esses deputados, para tentarem elaborar essa Constituição portuguesa, né? Então, o Brasil ia colocar também deputados, as províncias do Brasil iam mandar deputados também para essa Constituição portuguesa, já que o Brasil fazia parte do Reino Unido, né, de Portugal e Algarve. O governador aqui no Ceará, nessa época, em março de 1821, era um senhor chamado Francisco Alberto Rubim. Ele era da Marinha, ele era capitão de mar e guerra, o equivalente a coronel, né, no Exército. E o capitão de mar e guerra, inclusive, é o posto que a gente tem do capitão dos portos aqui no Ceará. E ele fez uma carta aberta nessa época, ele era governador do Ceará, presidente da província do Ceará na época, né? E ele fez uma carta aberta na época, elogiando a monarquia, dizendo que realmente os reis tinham que ser absolutos, tinha que ter esse direito divino mesmo de reinar, de governar, não tinha que ter negócio de Constituição. Ele fez isso aí como um agrado a Dom João VI, ou como uma coisa para apoiar a Casa de Bragança, né? Mas o Dom João VI teve que voltar para Portugal, e é interessante porque houve essa Constituição lá em Portugal, em 1821, e em abril de 1821, o Dom João VI jurou a lealdade a essa Constituição. Então o Rubim, que tinha escrito aquela carta, dizendo não, que não tem que ter Constituição, que o Dom João VI tem que ser o rei absoluto mesmo, ele faz uma outra carta, anunciando o juramento de Dom João VI à Constituição Portuguesa e dizendo, não, tá certo, ele fez isso, então eu vou aceitar, né? É como hoje em dia, né? Você tem os políticos, o político diz que não vai fazer uma coisa, aí quando faz, aí os apoiadores do político, enquanto ele não fez, dizem que é certo não fazer, mas quando ele faz, ele diz, não, tá bom, foi certo ele ter feito, ele tinha que ter feito. E é bom lembrar que em 1821, aqui no Ceará, a gente ainda tinha os ecos da Revolução Pernambucana de 1817, que era uma revolução republicana mais ou menos, que eles queriam até trazer Napoleão para ser rei aqui no Brasil, né? Mas era uma revolução, vou dizer assim, meio que liberal, né? Lógico, Pernambuco perdeu essa revolução, o estado de Pernambuco foi totalmente dizimado, né? Diminuído de tamanho, o oeste do São Francisco era tudo pertencente a Pernambuco, Alagoas também pertencia a Pernambuco, foi desmembrado e tal. Mas o sul do Ceará, que era historicamente ligado muito mais a Recife do que a Fortaleza, principalmente na província, na cidade do Crato, ele tinha essa verve revolucionária justamente por conta da influência lá do Recife. Então no Crato a gente tem que lembrar que havia algumas figuras bem distintas e que queriam realmente fazer alguma coisa, alguma diferença. Era o Pereira Filgueiras e o Leandro Bezerra. E essas duas pessoas, junto com outras pessoas, elas disseram, não, essas cartas aí do Rubim estão todas erradas. Essas cartas, o Rubim tá ficando doido. Esse nosso presidente da província aqui do Ceará não era para estar fazendo essas coisas, nem tá apoiando, nem tá desapoiando. Era para estar quieto na dele, esperando os acontecimentos para ver o que vai acontecer, né? E
depois deles lerem, deles fazerem um manifesto lá na cidade do Crato, o interventor não, meio que o prefeito da cidade do Crato, que era um desembargador, chamava Porbem Barbosa, ele se sentiu meio inseguro, porque tinha o Pereira Filgueiras, o Leandro Bezerra e tal, essas pessoas todas lá querendo insurgir alguma coisa, né, desse Rubinho, não sei o que, não sei o que. Aí esse Porbem Barbosa, ele acabou se refugiando, ele saiu do Crato, meio que fugido, e foi para Icó. Icó ainda era mais leal aqui à cidade de Fortaleza, né? Então ele foi para a cidade do Icó. Ele disse que era mais seguro lá e tal, e escrevia as comunicações. E é interessante, essas cartas chegavam só com uma semana depois e tal. Então acontecia o fato e uma semana depois é que a gente sabia. Aí, isso nós estamos em abril de 1821. Em 14 de abril de 1821, o Rubinho estava sendo questionado, né, pelo pessoal do Sul, pelo pessoal do Crato, Pereira Filgueiras, Leandro Bezerra e tal. Mas aí o povo de Fortaleza, a Câmara de Fortaleza, fez um manifesto em apoio ao Rubinho e em desagravo ao Crato. Né, dizendo, não, o Rubinho é nosso presidente da província, nosso governador, é equivalente a governador, né? E esse pessoal do Crato quer fazer a confusão e tal. Em maio de 1821, isso, as cidades naquela época, elas eram mais, não vou dizer assim independentes, mas elas tinham mais liberdade do ponto de vista de não ser uma coisa federativa como a gente tem hoje, né? Então, cada cidade ia fazendo decretos, ia fazendo leis que às vezes valiam só naquela cidade. Então, as cidades naquela época, elas tinham essa prerrogativa de aceitar ou não essa Constituição portuguesa. Se não aceitassem, talvez houvesse algum tipo de consequência, né? Então, as cidades iam aceitando. Fortaleza aceitou essa Constituição portuguesa. Russas, que era São Bernardo das Éguas Russas na época, né, chamado, em 2 de maio, aceitou também a Constituição portuguesa. Aracati, em junho, no dia 17 de junho, aceitou essa Constituição portuguesa, né? Então, outras cidades aqui do Granja aceitaram essa Constituição portuguesa. Em julho, depois de terem aceito a Constituição portuguesa, na própria Constituição, nessa Constituição nova que a gente ia ter, a do Dom João VI, estavam previstas novas eleições. Foram eleitos aqueles deputados constituintes antes, e agora seriam eleitos deputados ou representantes paroquiais, que a gente chamava na época, né, que seriam equivalentes a deputados, senadores e tal, para serem a representação mesmo política dessas regiões na corte, que naquela época ainda estava sediada no Rio de Janeiro. E tinha também essa pressão da corte voltar para Portugal. O Rubinho, em agosto de 1821, devido a essas confusões, que o Pereira Figueiredo não descansava não, né? Ficava só fazendo confusão e tal, ele, o Leandro Bezerra e o pessoal lá do Cariri tava fazendo confusão e tal. Aí o Rubinho, e o Rubinho tava com problema de saúde também na época, e o problema de saúde no filho dele, inclusive. Então ele decidiu, ele escreveu uma carta comunicando ao povo cearense que iria renunciar ao governo do estado. Essa carta teria que ser enviada lá para as cortes, né, lá no Rio de Janeiro, teria que ser aceita pelo rei, e isso naquela época para enviar, só para chegar lá era bem um mês, para voltar era mais um mês. Então ele renunciou em agosto, mas ele ficou governando, entendeu? Então ele ficou governando, na verdade, até novembro. Você viu, ele renunciou em agosto e ficou governando até novembro de 1821. Então em novembro ele finalmente sai do governo e assume o Francisco Xavier Torres como presidente. Francisco Xavier Torres. Esse nome é interessante, que a gente vai ver ele naquele quadro do Licínio, no quadro que o Licínio mandou fazer. Só que assim, esse Rubinho, pelo que eu li, o pessoal gostava meio que dele. Ele era uma pessoa meio que apaziguadora, uma pessoa que resolvia as confusões e tal. Estava resolvendo essa confusão lá com o interior, com o sul do Ceará, com o Crato, né, e tal. Então, quando o Francisco Xavier Torres assumiu como presidente, houve protestos em várias cidades, inclusive aqui em Fortaleza, né? Em dezembro, em 4 de dezembro, 5 de dezembro de 1821, já havia esses burburinhos de que o rei Dom João, que tinha voltado já para Portugal nessa época, Dom João VI, né, que o filho dele, o príncipe regente, o Dom Pedro I, iria meio que declarar uma independência de Portugal, ou que alguém iria declarar essa independência. Então, várias cidades assinaram um manifesto favorável à independência do Brasil de Portugal. Dentre as Fortaleza, Granja, Icó, Aracati, várias cidades russas, várias cidades que tinham anteriormente aceito a Constituição portuguesa, agora já estavam assinando manifestos em favor de uma possível independência. Isso em dezembro de 1821. Aí veio 1822.
Em 1822, é bom lembrar que o Francisco Xavier Torres, ele era presidente porque o Rubim renunciou, mas era presidente interino. Tinha que haver eleições para um novo presidente, ou então o rei tinha que indicar algum novo presidente aqui na província do Ceará. Então, houve tanta confusão em 1822, por conta do sul do Ceará e tal, que aí o rei disse, não vou indicar um novo presidente da província, vocês vão fazer uma eleição e vocês vão eleger o seu próximo presidente da província. E isso só foi feito mais ou menos em setembro, né? E que data que foi feita? Em 7 de setembro de 1822, o dia que Dom Pedro declarou a independência, lá o Grito do Ipiranga e tal. Em 7 de setembro, aqui no Ceará, estavam sendo realizadas eleições, umas eleições que chamavam eleições paroquiais, em algumas cidades como Crato, Missão Velha, Jardim e tal. E essas eleições, elas elegiam os deputados, na época paroquiais, que chamavam, que seriam como deputados, e esses deputados é que elegeriam de uma forma indireta o próximo presidente da província. Só que houve um problema. O Francisco Xavier Torres, aí eu não sei por que razão, ele disse que os eleitores dessas cidades, do Crato, que eram cidades insurgentes, né? Crato, Missão Velha, Jardim, eles não podiam votar nessas cidades, nas cidades deles. Naquela época o voto não era universal, né? Só se votavam homens, brancos, escravos não podiam votar. Naquela época tinha escravidão, mulher não podia votar, né? E tinha que ter um nível de renda e tal. Era diferente do que é hoje. Então, só que o Francisco Xavier Torres, que era o presidente interino da província aqui, o governador interino da província, depois da renúncia do Rubim, ele disse, não, vocês têm que ir, os homens, os cidadãos de bem, têm que ir lá para Icó para votar. Icó sempre foi mais chegada aqui a Fortaleza, né? Tem que ir para Icó para votar. E esses caras lá do Crato dizem, não, por que eu tenho que ir para Icó para votar? Por que eu não posso votar aqui? E aí foi uma confusão grande, né? O Rubim, aquilo que o Rubim tinha tentado apaziguar, o Francisco Xavier Torres parece que foi mais confusão. Então, em outubro, 16 de outubro de 1822, esse pessoal lá do sul do Ceará, de Crato, Missão Velha, Jardim e tal, se rebelou contra o Francisco Xavier Torres e contra essa tal junta provisória, que era a junta que estava governando o Ceará na época, né? O Francisco Xavier Torres era o presidente dessa junta provisória, né? E aí, eles, na verdade, declararam ou instalaram um governo provisório do Ceará, cuja capital seria Icó. Então, em 1822, Icó, por algum tempo, para esses rebeldes lá do sul do Ceará, foi a capital do estado. E o presidente dessa junta provisória, né, era justamente o José Pereira Filgueiras. Então, quando você passar na rua Pereira Filgueiras, você sabe agora quem foi Pereira Filgueiras, era lá do Crato, né? Faz umas confusões medonhas aqui no Ceará, né? Talvez com razão, talvez sem razão, né? Isso foi em 16 de outubro de 1822. Nessa época ainda não tinha chegado nenhuma informação aqui no Ceará sobre qualquer independência, qualquer coisa não. Você vê, em outubro de 1822 a gente estava aqui ainda discutindo quem seria o governador do Ceará. Nessa confusão entre o Francisco Xavier Torres e o pessoal do Cariri, Pereira Filgueiras, né? Então, em 19 de outubro, chegou em Fortaleza, no Porto de Fortaleza, vindo diretamente lá do Rio de Janeiro, o doutor João Canto e o coronel Simplício Dias. Essas duas pessoas que vieram foram as primeiras pessoas que chegaram lá do Rio da Corte, né, e avisaram aqui no Ceará que houve uma proclamação de independência do Brasil. Então a gente só foi saber que a independência tinha sido proclamada aqui no Brasil no dia 19 de outubro de 1822. 19 de outubro, aqui no Ceará, de 1822, né? Aí, bom lembrar, no Ceará tinha dois governos, o governo aqui de Fortaleza, que era do Francisco Xavier Torres, e o governo lá do Sul, cuja capital era Icó, do Pereira Filgueiras. Em 19 de outubro a gente soube que o Brasil, que Dom Pedro tinha declarado essa independência, tinha decretado essa independência, né? Mas no dia 27 de outubro houve um combate, uma mini guerra civil entre tropas leais ao Francisco Xavier Torres, que foram de Fortaleza, e tropas leais ao Pereira Filgueiras, que foram de Icó, na cidade de Jardim, no interior do Ceará. Então houve uma confusão com mortes, com feridos e tal, quase que uma mini guerra civil, né? Isso em outubro, 27 de outubro. Em 9 de novembro, o Francisco Xavier Torres, que era o presidente da província, que tinha mandado tropas para lutar contra o Pereira Filgueiras, né? Houve essa batalha em Jardim, renunciou. Ele disse, rapaz, não, vou dar muita confusão e tal.
vou renunciar aqui e tal. E renunciou, mandou um ofício para o José Bonifácio de Andrade Silva, que era então quase que o primeiro-ministro aqui do Brasil, né? Uma pessoa que foi muito importante nessa proclamação, nessa declaração de independência, né? E isso em novembro. Só que, como eu falo, né? Mandava a carta, mandava um manifesto e tal, demoravam 30 dias para chegar lá para o Zé Bonifácio ler, aprovar ou não e tal, e depois mandar uma resposta e tal. No dia 17 de novembro, chegou a notícia aqui em Fortaleza que o Dom Pedro havia sido aclamado. Então, no dia 17 de novembro, chegou a informação que ele tinha sido aclamado. A data de aclamação dele, por muito tempo, por um ano mais ou menos, rivalizou com o 7 de setembro para que a gente tivesse a criação de uma data da independência do Brasil, né? Então, teve isso aí. E em 19 de novembro, Icó finalmente elegeu, porque ele tinha se autodeclarado, né, o Pereira Filgueiras, e decidiu mandar o Pereira Filgueiras aqui para Fortaleza. Então tava aquela confusão grande e tal, se ele ia chegar aqui em Fortaleza ou não, para ver o que ia fazer aqui em Fortaleza e tal. Em novembro também aconteceu justamente essa coisa que a gente vai colocar no quadro aí do Licínio, que é justamente essa proclamação da independência aqui em Fortaleza, né? E a gente vê essas figuras que estavam aqui batalhando e estavam guerreando, que elas vão participar, algumas delas vão participar dessa proclamação, né? Então a gente vai ver esse quadro agora, para a gente entender mais ou menos o contexto, como foi aqui. Eu sei que essas pessoas, chegou a informação, né, da aclamação de Dom Pedro e tal, então, algumas pessoas se reuniram na Câmara, na Assembleia Provincial, que era mais ou menos onde é hoje ali o Museu do Ceará, e fizeram um manifesto ali, prontamente aderindo à causa independentista, né, do Brasil, ou seja, aderindo ao Brasil, a Dom Pedro como imperador e tal, como rei. E eles foram em procissão da Assembleia Provincial até a nossa igreja matriz na época, que era a Igreja da Sé, a primeira Igreja da Sé, porque a Igreja da Sé também é interessante. A primeira Igreja da Sé foi como mais ou menos a arquitetura dela, como mais ou menos a gente tem nesse quadro que o Licínio mandou fazer. Depois essa igreja foi reformada, a gente teve a segunda Igreja da Sé, que é quando a gente tem aquelas fotos da Amelia Earhart, aquele quadro tal que mostra a Igreja da Sé no final do século XIX, né? E a gente tem agora a Catedral Metropolitana, a Igreja da Sé foi demolida em 1938 e foi construída a Catedral Metropolitana, a catedral que a gente tem hoje, né? Então a gente vê, eles foram em procissão desde a Assembleia Provincial até a Igreja da Sé, na época, e lá, onde tem hoje mais ou menos aquela Praça Caio Prado, onde tem a estátua de Dom Pedro, que é onde está sendo a obra do Metrofó, da estação Sé do Metrofó, né? A estação da Catedral do Metrofó. Lá eles leram publicamente essa declaração, de adesão a Dom Pedro, né? E rezaram o texto, participaram de uma missa e tal, e houve essas comemorações aqui da independência do Brasil. E nessa época de comemorações, é que houve uma trégua entre o Francisco Xavier Torres e o Pereira Filgueiras, esses dois grandes rivais que havia aqui no Ceará na época, né? Um querendo tomar o poder do outro e tal. Na verdade, o Pereira Filgueiras querendo tomar o poder do Francisco Xavier Torres, né? E a gente vai ver essas figuras com o uniforme da época que era usado pela guarda das Forças Armadas, com várias pessoas e tal, e várias pessoas que estavam, inclusive, nesse manifesto, que assinaram esse manifesto do Ceará, aderindo à causa da independência do Brasil e aclamando Dom Pedro I como nosso imperador na época, né, em 1822. Então é interessante a gente ver esse contexto que teve aqui, ou seja, a declaração de independência oficialmente, que a gente conhece hoje, foi no dia 7 de setembro, mas ele só foi aclamado em novembro de 1822, e aqui no Ceará também só foi aclamado em novembro de 1822, nesse quadro que o Licínio traz pra gente, que ele mostra pra gente. Então é interessante a gente, quando for na Praça da Sé novamente, pensar, né, imaginar aquela praça como era em 1822 e como foi essa leitura dessa carta, desse manifesto de aclamação a Dom Pedro I como imperador do Brasil, aderindo à causa da independência do Brasil em 1822, nesse ano 2022, do bicentenário dessa independência, né? Então vamos ver isso aí, vai ficar um vídeo um pouco longo, mas vamos ver isso aí, beleza? Antes da gente ver o quadro, eu vou só ler trechos desse manifesto, dessa carta que foi chamado Juramento da Independência em Fortaleza,
que foi um documento no dia 24 de novembro de 1822, ou seja, Fortaleza, né, aderiu, o Ceará aderiu à causa independentista em 24 de novembro de 1822. Então, tá aqui, ó, aos 24 de novembro de 1822, nesta vila da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, capital da província do Ceará Grande, nas casas de Câmara e Passos do Conselho da mesma vila, aonde se acharão, estou lendo com português na época, né? Aonde se acharão reunidos o juiz, o presidente pela lei, vereadores, procurador do conselho, escrivão abaixo nomeado, do governo provisório, tropa, clero, nobreza, povo, em virtude do qual edital, que este Senado, de acordo com o mesmo governo, mandou publicar na data de 20 de novembro, para efeito de se aclamar imperador constitucional do Brasil, o senhor Dom Pedro de Alcântara, a imitação da província do Rio de Janeiro, segundo consta nas folhas públicas, que foi no dia 12 de outubro de 1822. Até eu tinha falado errado, não foi em novembro não, a aclamação foi em outubro, a declaração da independência, o 7 de setembro, foi em setembro, né? A aclamação lá no Rio, nas cortes, em outubro, e aqui em novembro, no dia 24 de novembro, né? Era aclamado depois de recitada uma enérgica fala pelo presidente desse Senado, que aclamou o imperador constitucional do Brasil, o senhor Dom Pedro de Alcântara, com imensos e repetidos vivas, geralmente por todos, acompanhados de repiques de sinos e salvas reais do batalhão. É bem interessante isso aqui, né? Então, essa carta foi feita, né, pelo pessoal, pelos nobres aqui de Fortaleza. Aí ele bota assim: e logo todos unanimemente ratificam de novo a adesão e obediência ao mesmo imperador, às cortes constituintes e legislativas do Brasil, que vão se instalar no Rio de Janeiro. Rapaz, olha aí. O Dom Pedro I da Sereníssima Casa de Bragança. Rapaz. E jurarão defender o mesmo imperador e a pátria à custa do próprio sangue, proclamando a sua independência moderada e união a bem da santa causa luso-brasileira. Rapaz, o negócio aqui foi invocado. O que feito, né, foi feito lá na casa, na Assembleia Provincial, foram à Igreja Matriz, onde celebrou-se um terdum solene em ação de graças, e de tudo para constar se mandou fazer esta acta, em que todos assignaram e que, por cópia, fosse remetida para o Ministério da Corte do Rio de Janeiro. E eu, João Lopes de Abreu Lage, escrivão da Câmara, o escrevi com todos e assinei. Aí tem a assinatura de todo mundo: José Raimundo dos Passos de Porbem, Francisco Xavier Torres, o padre Francisco Gonçalves Ferreira Magalhães, várias pessoas assinaram aqui. Então foi interessante, viu? Muito interessante isso aí. E aí a gente vai ver agora o quadro que o Licínio encomendou e mandou fazer. Vamos lá. Então a gente tem aqui o quadro, né, feito pelo Licínio, naquela região da hoje a Catedral de Fortaleza, em que foi lido no dia 24 de novembro de 1822 essa carta da província do Ceará aclamando Dom Pedro I como imperador do Brasil. Então a gente pode imaginar aquela região naquela época, as pessoas e tal, né? Essa iconografia muitas vezes ela relata uma coisa, um fato histórico que aconteceu, mas às vezes é romantizado, como o próprio quadro da proclamação da Declaração da Independência do Brasil por Dom Pedro I, aquele quadro do Pedro Américo, né? Mas a gente tem esse quadro que foi encomendado pelo Licínio, né? Aqui do dia 24 de novembro de 1822, a aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil. Então a gente tinha aqui o tenente-coronel Francisco Xavier Torres, que era o então governador, o comandante das armas aqui da Junta Provisória, o desembargador José Raimundo dos Passos Porbem Barbosa, a gente já escutou o nome dessas pessoas naquela história que eu contei, e o padre Francisco Gonçalves Ferreira de Magalhães, que era membro dessa junta do governo provisório aqui também, depois daquelas confusões que houve entre Fortaleza e as cidades do interior do Ceará, principalmente Crato, e as cidades do sul do estado. Então, a carta aqui estava nas mãos do desembargador, né, Porbem Barbosa, e eles rezaram um texto, leram essa carta lá na Assembleia Provincial, que era onde fica hoje o prédio do Museu do Ceará, e depois desceram em procissão até a nossa antiga igreja, a antiga Sé, a primeira igreja de São José, essa igreja da Sé. Depois essa igreja foi reformada e depois foi demolida em 1938, e aqui a gente tem, naquela praça de frente à Sé, a gente tem várias figuras históricas. O interessante desse quadro, na iconografia que há, é que o Licínio tentou deixar, por exemplo, os uniformes das guardas mais ou menos do jeito que eram utilizados, né?
na época, e as roupas das pessoas também, mais ou menos do jeito que elas utilizavam. E trouxe aqui várias figuras históricas, inclusive signatários daquela carta. Então, por exemplo, tinha aqui o batalhão da infantaria do Exército de Fortaleza, da Nossa Senhora, do Forte da Nossa Senhora da Assunção, né? E eles usavam essas roupas ali, a bandeira ainda do Brasil Império. O capitão Miguel Joaquim da Fonseca, que era o comandante das fortificações do Forte do Mucuripe. A gente já fez um episódio sobre o Forte do Mucuripe, que era aquela estrutura que havia lá no Mucuripe, que também tinha uns canhões lá e tal. O sargento-mor Manuel Esteves de Almeida, capitão José Narciso Xavier Torres, aqui o cadete Luiz Xavier Torres, que seria o futuro comandante da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, o alferes Francisco Xavier Torres Filho. Você vê que muitas vezes a família toda participava das Forças Armadas, né? Joaquim Lopes de Abreu, que era o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Fortaleza. O nosso governador na época, que era o tenente-coronel, Francisco Xavier Torres, que era o comandante das armas e membro dessa junta provisória aqui. A gente tinha o padre, né, Francisco Gonçalves Ferreira de Magalhães, que era membro dessa junta também. A Igreja Católica, ela era parte do governo, o Estado não era um Estado laico, né? O desembargador José Raimundo dos Passos Porbem Barbosa, que era o presidente da junta, na época, a junta provisória. O Joaquim José Barbosa, capitão de ordenância e vereador de Fortaleza, né, esse senhor aqui. O Mariano Gomes da Silva, que era membro da junta. Manuel José Teófilo, que era o alferes de ordenância. Marcos Antônio Brígido, né, que era o membro da junta também. Porta-estandarte de ordenança aqui. José Castro Silva, que era o capitão-mor de ordenância, membro da junta também. José Cavalcante Uchoa, futuro tenente-coronel dos Homens Pardos aqui em Fortaleza. Você vê que ele tinha a cor da pele um pouco mais escura. A Maria de Assunção, que era a esposa do José Cavalcante Uchoa, que viria a ser o comandante dos Homens Pardos aqui de Fortaleza. José Ferreira de Azevedo e Silva, capitão da milícia dos Homens Pardos aqui de Fortaleza, também tinha uma cor mais morena, como a gente diz, né? Se bem que dizer moreno hoje parece que até nem pode. E as esposas, né? A Ana Maria Teodoro, que era a esposa do tenente-coronel Francisco Xavier Torres. O escrivão da Câmara Municipal, que foi quem redigiu essa carta de aclamação a Dom Pedro I, né? O João Lopes de Abreu Lage, que era o escrivão da Câmara Municipal, e o Manuel Nunes de Melo, que era um negociante local aqui de Fortaleza. Então, todas essas pessoas estavam na região da Praça da Sé no dia 24 de novembro de 1822, quando houve a aclamação de Dom Pedro como o imperador do Brasil, o rei do Brasil, né? O imperador do Brasil, o Ceará aderindo, a província do Ceará aderindo à causa, à independência do Brasil em 24 de novembro de 1822.